Tava demorando, né? Eu sabia que ia acontecer isso. A galera já tá comparando os primeiros jogos do Paulo Souza no ano passado com os do Vitor Pereira esse ano. E olha que o Paulo Souza leva uma leve vantagem aí. Mas será que é justo? Vamos falar sobre isso e analisar esses primeiros 10 confrontos. Será que o Vitor Pereira é pior que o Paulo Souza, meus amigos? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. E aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu clique, pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Conheça o nosso trabalho. Somos aqui Contra a Corrente, uma equipe totalmente imparcial que faz um trabalho que não é setorizado. Por isso que a gente é contra a corrente e a gente faz questão de ser assim. É o nosso jeito de trabalhar, é o que a gente gosta de fazer. Então seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu peço para avaliar se você gosta do nosso trabalho. Não fico aqui mendigando like para dar like de qualquer jeito. Não, se você gostou, você dá o like. Se você não gostou, você pode dar o dislike. Mas aí explica, coloca nos comentários com educação o porquê de você não ter gostado. E pode sugerir, claro, novas pautas, novos temas, novos assuntos. Não só sobre o Flamengo, mas sobre futebol em geral, valeu? Gente, é isso. Tem gente já comparando o trabalho do Paulo Souza com o Vitor Pereira. Normal. Aliás, são dois portugueses, né? Dois portugueses que começaram as duas últimas temporadas no Flamengo. O Paulo Souza no ano passado, começou em 2022, e o Vitor Pereira agora em 2023. Mas assim, será que é justa essa comparação? Porque vamos colocar aqui para você a comparação dos primeiros 10 jogos. E olha que o Paulo Souza leva vantagem, são 7 vitórias contra 6. 7 vitórias do Paulo Souza contra 6 do Vitor Pereira. Uma derrota do Paulo Souza contra 3 do VP. 2 empates do Paulo Souza contra 1. O Flamengo do Paulo Souza sofreu 9 gols e o do Vitor Pereira 12. Foram 27 gols marcados pelo time do Paulo Souza contra 24 nos primeiros 10 jogos, ou seja, 77% de aproveitamento e 63% do Vitor Pereira, sendo que um saldo de gols aí é 27 menos 9, um saldo de gols de 18, né? E o Vitor Pereira um saldo de gols de apenas 12. Mas será que é justo? O Paulo Souza não disputou, né, nem a Recopa e também não disputou o Mundial de Clubes. O Paulo Souza disputou a Supercopa e inclusive foi um grande jogo do time do Paulo Souza, sem dúvida nenhuma. O Flamengo foi melhor do que aquele Atlético que vinha embalado, tinha sido campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, estava super motivado, enfim. E o time do Paulo Souza foi melhor aquele jogo, perdeu nos pênaltis, mas foi melhor. Agora, eu não julgo só, eu falei isso na live ontem, se você não assistiu, vale a pena, a live deu uma bombada, a galera gostou, tá aqui no card para você conferir, dá uma passadinha lá, dá uma olhada. Entre os temas que a gente discutiu, tá exatamente sobre isso, sobre a qualidade do jogo ser muito mais importante, ou ser mais importante para avaliar um trabalho do que necessariamente os resultados, né? Claro que os resultados são importantes, mas se tem qualidade, é óbvio que isso te dá uma sustância maior para dizer que tá no caminho certo, que o trabalho tá sendo bem feito. Não que o trabalho do Paulo Souza foi maravilhosamente bem feito, não me entenda mal, não é isso que eu tô falando, mas que ele foi queimado, é tudo que a gente sempre diz, e obviamente, ele teve jogos de qualidade ao longo do seu curto trabalho. Como eu citei aqui, um deles foi contra o Atlético Mineiro, logo no comecinho, na Supercopa do Brasil do ano passado, que o Flamengo nem deveria ter participado, né, já que o Atlético foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Agora vamos lá, vamos deixar aqui de mais delongas e vamos aos resultados. Primeiro aqui começando pelo Vitor Pereira, que é o atual técnico do Flamengo. Olha só, os primeiros 10 jogos do Vitor Pereira, eu vou desconsiderar esse Flamengo e Audax, o Flamengo é português. Não, o Flamengo português ele começou a treinar. Então muito bem, Flamengo portuguesa 4-1. Aí o 0-0, polêmico 0-0 contra o Madureira lá em Cariacica, com o time titular do Flamengo, que o Flamengo não criou tanto assim. Poderia ter vencido o jogo, é verdade, mas não conseguiu furar a retranca do Madureira. Aí depois, Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo e Bangu, né? O Flamengo e Nova Iguaçu 5-0, foi antes, inclusive, da Supercopa do Brasil. Flamengo e Bangu não foi o Vitor Pereira que treinou o time, né? Foi o Mário Jorge com o time sub-20. E aí sim, por isso que eu falei, Nova Iguaçu e Flamengo e Palmeiras, o 4-3 da Supercopa do Brasil, que o Palmeiras, no geral, dá pra dizer que foi melhor, né? Não foi, o Flamengo fez um bom segundo tempo, mas, enfim, o Palmeiras foi mais superior no primeiro tempo. Aí depois o Boa Vista 1-0 antes de ir para o Mundial. E no Mundial de Clubes
Flamengo e Al Hilal, o 3-2 para o Al Hilal, e depois no Al Ahly a vitória de 4-2, uma vitória enganosa, né? Porque o Flamengo deslanchou quando o Al Ahly teve um jogador expulso. E continuamos aqui com Flamengo e Volta Redonda, 3-1 quando voltou do Mundial, Flamengo e Resende 2-0. Esse jogo o time foi treinado pelo Vitor Pereira, mas não foi o time titular, mas foi treinado pelo Vitor Pereira, então conta. E Independiente Del Valle 1, Flamengo 0. Esse sim foi o 10º jogo, contando aí os jogos que o Vitor Pereira esteve na lateral do campo, esteve lá treinando o Flamengo na beira do campo. Agora vamos ao Paulo Souza, meus amigos. Paulo Souza começou contra o Boa Vista, uma vitória de 3-0. Né? Nos jogos anteriores, o Flamengo não foi treinado pelo Paulo Souza, foi treinado pelo... Não vou lembrar agora quem foi o Mauricinho, não tenho certeza quem foi o treinador que treinou o Flamengo naquela oportunidade, quando o Paulo Souza ainda não tinha assumido com o time, estava preparando o time naquele início de temporada. Então a vitória sobre o Boa Vista de 3-0, a derrota para o Fluminense de 1-0 com aquela falha do Hugo, aliás um jogo bem ruim do Flamengo, e foi o primeiro clássico logo de cara que o Flamengo disputou, né? O Flamengo não disputou ainda nenhum clássico regional, só contra o Palmeiras, enfim, só clássico nacional na Supercopa. Flamengo e Audax 2-1, Nova Iguaçu e Flamengo 5-0, parecido aí com o Vitor Pereira esse ano. Madureira 1, Flamengo 2, Flamengo ganhou do Madureira, o Flamengo do Paulo Souza ganhou do Madureira e o do Vitor Pereira não ganhou. Nossa, isso quer dizer tudo. Não, não quer dizer. E aí sim, Atlético Mineiro 2, Flamengo 2, o Atlético ganhou nos pênaltis, aquele jogo que a gente falou aqui da Supercopa do Brasil, que o Flamengo jogou melhor. Esse jogo aqui, Flamengo 1, Botafogo 3, Flamengo 3, Botafogo 1, o jogo foi no Newton Santos. Esse é um jogo que eu gosto de falar também, porque o Botafogo estava ainda muito mais enfraquecido do que hoje, tudo é verdade, mas assim, o Flamengo foi muito superior e o Flamengo contou com Pedro e Gabigol de titulares naquele jogo, inclusive, se não me engano, os dois marcaram gols, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo e foi uma grande atuação do Flamengo. Esse 3-1 aqui foi completamente enganoso, o Flamengo poderia ter feito pelo menos uns 7, 8 naquele Botafogo tranquilamente, foi um passeio do Mengão para cima do Alvinegro Carioca. E aí depois, esse jogo aqui, o Flamengo teve um empate com o Resende também lá no Newton Santos, e também foi um placar enganoso, porque o Flamengo foi muito bem nesse jogo tecnicamente. Ah, mas empatou com o Resende, sim. Mas o Diego Alves tomou 2 falhas absurdas e o Flamengo criou e não conseguiu fazer mais gols, assim como tinha sido no jogo anterior contra o Botafogo. E aí não é culpa do Paulo Souza, né? Isso que aconteceu por acaso também no jogo do Brasileirão contra o Botafogo, que o Flamengo perdeu lá em Brasília com 1-0, né? De 1-0 com o gol do Erisson, né? O El Toro, que agora acertou com São Paulo. O Flamengo foi muito melhor naquele jogo, imprimiu muito mais ritmo, teve um gol até que dizem ter sido mal anulado, pela questão do frame, né? E o Gatito foi o melhor em campo. O Flamengo amassou o Botafogo naquela oportunidade e acabou perdendo de 1-0. Coisa que eu, sinceramente, não vi isso acontecer com os times do Vitor, com o time agora do Vitor Pereira nesses jogos que o VP treinou o Flamengo, até agora pelo menos. Mas não vi o Flamengo ter tanta superioridade assim com o Vitor Pereira, como teve em jogos como eu citei aqui contra o Paulo Souza. Mas, David, então você considera o trabalho do Paulo Souza muito melhor que o do Vitor Pereira naquele começo? Não, não é isso. Porque tem que ter calma. Um período muito pequeno para avaliar. E o Paulo Souza teve uma vantagem, digamos assim, entre aspas, que o Vitor Pereira não teve, né? O Flamengo com o Vitor Pereira, o elenco teve 60 dias quase de férias. É óbvio que isso é muito relevante para atletas profissionais, é óbvio. Experimenta você aí ficar... sei lá, um mês sem fazer nenhuma atividade física depois de um certo tempo. Claro que você vai voltar e vai sentir. E óbvio que os jogadores do Flamengo não ficaram 30 dias de férias normalmente, ficaram 60, é quase o dobro depois das conquistas do ano passado, né? Principalmente da Libertadores. Então é óbvio que isso também pesa. E eu acho que a solução disso aí seria, não sei se você vai concordar, a gente citou isso na live ontem também e inclusive a enquete deu a favor do que eu proponho aqui, de colocar times reservas contra o Botafogo, já vai colocar agora em Brasília no final de semana, no sábado, né? E aí vai jogar, obviamente, contra o jogo de volta da Recopa contra o Del Valle com a força máxima, mas depois pega Vasco e pega Fluminense. 2 clássicos cariocas aí pela Taça Guanabara, encerrando, né, o primeiro turno aí, digamos assim, a fase classificatória do Campeonato Estadual. E o Flamengo já está classificado. Então, assim, será que não vale a pena colocar contra Vasco e contra Fluminense o time reserva alternativo, C, ou como queira chamar, para pegar os jogadores
do time principal e trabalhar eles fisicamente o máximo que puder, tirando essa parte assim de ter que jogar, de tudo mais, de concentrar para jogo, eu acho que vale. E você, o que você acha? Diz aí nos comentários. E se você apoia aqui o canal, se curte o nosso trabalho, não esquece de dar aquela moral que você pode e deve dar, não só apoiando aqui no Valeu Demais, claro, também sendo membro do canal com muitas vantagens e também, se você não quiser dar uma comissãozinha, aquela comissãozinha marota pro YouTube, você apoia aqui mandando o seu pix, antenadosnajogada2018@gmail.com. Valeu demais, aquele abraço, Antenados na Jogada, torcemos sem parar.